Capítulo 30. Aumentava de dia para dia a influência de Berta sobre o ânimo de D. Luís. Todas as manhãs desafiava as primeiras alegrias do enfermo o sorriso com que Berta lhe entrava no quarto, sorriso que parecia iluminá-lo mais do que os matutinos raios do sol. Sob a benéfica ação daqueles desvelos femininos, sentia o desconfortado doente um renascer de vida. Voltava-lhe o apetite perdido, revigoravam-se-lhe os membros extenuados. Corria-lhe nas veias, mais vivificado, o sangue que o desalento empobrecera. E aquela mesma negrura de pensamentos que o assombrava parecia clarear-se progressivamente. Berta fizera-lhe já esquecer Gabriela. Era mais assídua à cabeceira do seu leito, mais exclusivamente devotada àquela obra de consolação, mais perspicaz em adivinhar-lhe os desejos, mais carinhosa na maneira de satisfazê-los, e a ingenuidade quase infantil das suas conversas tinha mais seduções para o fidalgo do que todas as galas de espírito com que a baronesa sabia temperar as suas. As horas, que tão longas e fastidiosas se sucedem na vida do doente, passavam para ele rápidas e desapercebidas, preenchidas pela companhia de Berta. Ao vê-la trabalhar a seu lado, a ouvi-la falar de Beatriz ou a conversar no mais trivial assunto, a seguir-lhe com as vistas os movimentos fáceis que lhe recordavam a filha, a escutar pela voz dela a leitura dos livros de imaginação a que a baronesa o habituara, D. Luís esquecia o tempo e os ponderosos motivos da sua habitual melancolia. Um dia manifestou desejos de ouvir Berta tocar. Na manhã seguinte, a harpa de Beatriz era transportada para junto do leito do doente, e sob os dedos de Berta, o mágico instrumento, que serenava as furiosas alucinações de Saúl, provou mais de uma vez a sua eficaz influência moral. D. Luís escutava-a comovido, e quase sempre corriam-lhe as lágrimas ao expirarem as vibrações das últimas notas. Berta fez-lhe ouvir, uma por uma, todas as músicas que Beatriz tocava. Ressuscitou-lhe o passado. Sob tão profundas impressões, quase confundiu no espírito do ancião a imagem da filha que perdera com a da afetuosa rapariga que tanto lhe amenizava a existência. Foi cedendo à afável violência de Berta e apoiado nos braços dela, que trocou o leito pela poltrona ao lado da janela do quarto, que saiu depois do quarto para a varanda do terraço e que finalmente desceu as escadas que do terraço conduziam à quinta, à sombra de cujas árvores se costumara passar as melhores horas do dia. Era aí que tinham lugar as leituras quotidianas que já tão necessárias lhe eram. Berta interrompia-as apenas para lhe fazer escutar o cântico dos pássaros na espessura das árvores ou para lhe recolher uma ou outra flor, como bizarramente enfeitava a lapela do casaco do fidalgo. A influência de Berta sobre ele era já por todos conhecida, o que valia à gentil rapariga os mais expressivos sinais de deferência de todos quanto a tratavam. Frei Januário era o mais desconfiado, mas ainda assim não se mostrava de todo insensível às atenções que Berta lhe dispensava e que muito o lisonjeavam. Berta era feliz naqueles dias. Para a sua alma generosa, era motivo de júbilo a ideia de que alguém lhe devia a felicidade. Ao sentir voltar a vida ao rosto de D. Luís e a serenidade ao seu espírito atribulado, quase esquecia, no enlevo em que esta observação a arrebatava, a grandeza do sacrifício que pouco tempo antes realizara e a dolorosa violência com que esmagava ainda no coração o afeto mais vivaz que lá nascera. Era grata a D. Luís pelo bem que ela própria lhe fazia. Um dia, Berta erguera-se, como costumava, muito cedo para correr à quinta a fim de colher o ramo com que adornava a mesa do almoço de D. Luís. Todos os dias se renovava este ramo, e todos os dias o fidalgo consagrava alguns momentos ao exame e à análise das diversas flores que o compunham. Berta esmerava-se muito nesta tarefa, para obter sempre efeitos novos que merecessem as atenções e aplausos do padrinho. Nesta exploração, atingia ela sempre os términos da quinta. Chegara aquela manhã ao portão de ferro da entrada oposta à casa e trazia já na mão uma variada cópia de flores, quando lhe pareceu que alguém parava de fora das grades a observá-la. Voltou-se e reconheceu Clemente. Berta estremeceu e sentiu sobressaltar-se-lhe pouco agradavelmente o coração à vista do seu noivo. Tão longe tinha naquele instante o pensamento do futuro que a vista de Clemente lhe recordava que a surpresa da transição foi cruel. Demais, era a primeira vez que se achava na presença de Clemente depois do ajuste do casamento, o que sobremaneira aumentara a sua confusão.
Concentrando, porém, toda a sua coragem, saudou-o afetuosamente. Mais confusa ainda do que ela, retribuiu-lhe Clemente a saudação. Quer entrar? Perguntou Berta, caminhando para a portaria. Não, menina, passei aqui por acaso. É verdade que desejava falar-lhe, mas outra vez será. E por que não há de ser já? Tornou Berta, abrindo-lhe a porta. Depois do que se passou, é indispensável que conversemos, não é verdade? Eu também tenho precisão de falar-lhe, Sr. Clemente. Nesse caso, aqui estou para ouvi-la, Berta. Olhe, sentemo-nos mesmo aqui, não acha? Disse Berta, preparando-lhe lugar em um montículo de relva que as folhas caídas tapetavam. Está-se aqui tão bem como dentro de uma sala. Clemente tomou timidamente lugar ao lado dela. Berta soltou no regaço as flores que colhera e, falando, ocupava-se a dispô-las em ramo, como se facilitasse daquela maneira o desempenho da missão que se propunha. Clemente escutava. Está já informado, Sr. Clemente, do que respondi à proposta que, em seu nome, me fez o filho do Sr. D. Luís? Sim, Berta, deram-me essa resposta que muito me alegrou, mas desejava saber, da sua boca, se foi de livre vontade e porque lhe o ditava o coração que a deu assim. Por minha vontade foi. Ninguém me obrigou a responder como respondi. Agora, se foi do coração, era por isso mesmo que desejava falar-lhe, Sr. Clemente. Clemente respondeu um pouco inquieto. Fale, Berta, que eu escuto-a com atenção. Sr. Clemente, devo ser franca e leal consigo e fazer-lhe uma confissão completa dos meus sentimentos, para que pense bem antes de se resolver a dispor assim do seu futuro. Não posso dizer que fosse o coração que me ditasse a resposta que dei. Se o dissesse, nem o Sr. Clemente me acreditaria, não é verdade? Bem vê, eu mal o conhecia, quase nem tínhamos falado ainda. Eu vivi até agora longe de si e nenhum de nós costumava pensar no outro, pois não é assim? Quando ouvi a sua proposta, surpreendeu-me por inesperada. Respondi como sabe, mas é claro que não podia ser do coração a resposta. Clemente fez um gesto de assentimento, mas tornou-se melancólico. Mas perguntará o senhor, por que respondi eu então assim, tão pronta, sem hesitar? Vou dizer-lhe, Sr. Clemente. Vou dizer-lhe toda a verdade e resolva depois o que deve fazer. Eu não podia esperar que o coração respondesse, porque sabia que ele já não podia dizer que sim a uma proposta daquelas. Clemente, que julgava compreender o enleio crescente e as palavras hesitantes de Berta, interrompeu-a dizendo: Já! Disse que já não podia! Já! Berta teria acaso alguma inclinação a que o meu pedido viesse causar mal? Berta, corando, replicou firmemente. Havia no meu coração um outro afeto. Havia. O primeiro e único dessa natureza que nele tinha de nascer. Mas não lhe causou mal o seu pedido, Clemente. Esse afeto, de que me não envergonho, nasceu, mas não podia viver. Era preciso sufocá-lo. Opunham-se de tantos obstáculos que não podia haver futuro para ele. Era como uma árvore de grandes raízes que nascesse em um vaso apertado. Nunca eu mesma me iludi com ele. Esta era a confissão que devia e queria fazer-lhe, Clemente. Julguei que poderia, sem indignidade, aceitar a sua proposta, dado que lhe falasse lealmente, como lhe estou falando. Desde que lhe dissesse, não há amor no meu coração para lhe oferecer, não o podia haver. Estimo-o como um homem honrado e aceito para mim o destino de lhe servir de companheira na vida. É a missão de uma mulher e eu tenho coragem de cumprir no mundo a minha missão. Amizade leal, respeito, dedicação, posso prometer-lhe, mas não, que não tenho para dar. Mas, balbuciou Clemente, que não podia disfarçar a sua perturbação. Mas esse homem existe? Berta corou instantaneamente ao ouvir a pergunta. Existe, respondeu, porém sem hesitar, e ama-me. Mas ele também sente, como eu, a necessidade de vencer este afeto. E há de vencê-lo, ou pelo menos ocultá-lo no coração, porque é forte. A consciência do dever ajudar-nos a ambos a vencer esta loucura. Bem vê que lhe chamo loucura, mas deixe-me dizer-lhe, Clemente, se, depois da confissão que lhe fiz, se abriu no seu espírito uma entrada para a desconfiança, peço-lhe por piedade que desista da sua proposta, enquanto é tempo. Não me entendeu, Berta.
Creia que eu sei ter na devida conta a lealdade com que me está falando e que mais do que nunca sinto por si a maior consideração e estima. Se a escolhesse para esposa, juro-lhe que, apesar da sua confissão, não digo bem, por causa até da sua confissão, teria em si tanta confiança, Berta, como em mim mesmo. O que me faz pensar é outra coisa. Se esse homem existe, porque é que a menina perdeu já as esperanças e quer assim tornar impossível o que ainda não é? É impossível, é, Clemente. Ora é, quem sabe? Eu não queria ser um dia o obstáculo da sua felicidade, nem de tal me quero lembrar. Clemente, suponha que em vez da confissão que eu lhe fiz, eu lhe tinha dito apenas: sonhei um dia com um noivo que não se parecia consigo, Clemente, e tão louca sou que me ficou ainda daquele sonho uma vaga saudade no coração. Por isso, não me ocupa inteiro o afeto que tenho para lhe consagrar. É assim que posso oferecer-lhe. E agora resolva como se assim lhe tivesse falado. Bem vê que nunca se arriscará a ser estorvo a uma felicidade que se sonhou. Mas valha-me Deus, Berta, os sonhos que nunca saem certos são os que se sonham a dormir. E até esses, às vezes... Há os que se sonham em vigília, menos realizáveis ainda. Mas em todo o caso, não me leva a mal se eu pedir tempo para refletir? De certo que não, por isso mesmo foi que lhe falei assim. É um anjo, Berta, e creia que se tenho dúvidas é porque não queria ser nunca estorvo à sua felicidade. A tempo lhe darei a resposta. E Clemente saiu dali pensativo e indeciso sobre a resolução que deveria adotar. Pensava o pobre rapaz. Afinal de contas, ela gosta do outro. É o que isto tudo quer dizer. Então o que faço eu em meter-me de permeio nestes amores? Mas são amores impossíveis, diz ela. Até lhe chamou loucuras. E espera que os cuidados da família lhe ajudem a esquecê-los. Mas se não esquecer? Não receio dela. Isso não. Aquilo é alma que se não perde nem atraiçoa. Mas, se por acaso os tais obstáculos desapareciam e ficasse eu só no lugar deles? Ah, Santa Virgem! Era para um homem pôr fim à vida. Porém, ao mesmo tempo, a rapariga fala com uma segurança, como se este caso fosse impossível. Impossível? E porquê? Quem será ele o tal? Amores que ela trouxe da cidade. Alguém que já esqueceu e que talvez nunca lhe quisesse de veras. Se eu adivinhasse que era isso, aceitava. Porque, enfim, aquilo esquecia e eu creio que havíamos de dar-nos bem. Veremos o que pensa minha mãe. Mas que pode ela pensar? Que sabe ela mais do que eu? Aqui o que era preciso era que me informasse dos tais amores. Se eu procurasse o Sr. Jorge, ele é tanto de casa do Tomé que talvez. Ele está agora na casa morisca, pois vou lá. E, em harmonia com esta resolução, tomou o caminho do antigo solar do fidalgo. Jorge encerrara-se nos ermos aposentos daquele sombrio palácio, não só para trabalhar, como para procurar alívio aos dolorosos golpes do coração que lhe sangravam ainda. Fizera-lhe companhia ao jardineiro, que não quis ficar nos bacelos quando soube que Jorge partia. Era a única pessoa que tinha ao seu serviço. Jorge entregara-se ao trabalho com mais assiduidade e ardor do que nunca. Erguia-se cedo, prolongava por noite alta as suas vigílias, mas se conseguia com estes esforços adiantar o serviço, não obtinha deles a realização do seu principal empenho: acalmar as estruturas morais com que viera para aquela solidão. As poucas horas de sono eram-lhe agitadas por sonhos fatigadores, e sempre uma ideia fixa e amarga lhe ocupava o pensamento, ainda quando mais absorvido pelo estudo. Através das mais fortes distrações, sentia como que a sombria projeção de uma nuvem negra. Quando um poderoso motivo de desgosto nos amargura o coração, não é de todo impossível afastá-lo do pensamento por um esforço de distração, mas a impressão dolorosa que ele produziu não se desvanece completamente. Persiste um vago sentimento de mágoa, um indefinido mal-estar que ainda nestes raros instantes nos aflige sem que o expliquemos. Estava-se dando com Jorge este fenómeno. Conseguia fixar a atenção no estudo, vencer as dificuldades de um problema, aprofundar as questões mais obscuras, mas o espírito mantinha-se doente. Estas vitórias da inteligência não lhe provocavam aquele prazer que de ordinário as acompanha. Parecia que o coração perdera a elasticidade necessária para vibrar dessa maneira. Quando se trabalha em tais disposições de ânimo, o esforço extenua a atividade do espírito,
Toma o caráter de uma febre consultiva, de uma chama que se alimenta gastando as forças e a vida. Depois, havia momentos em que os instintos se revoltavam contra a tirania da razão, em que os gelos do temperamento de Jorge como se fundiam no calor do seu sangue de adolescente e então, com um frenesim de desespero, concebia os mais arrojados projetos. Resolvia romper com todos os preconceitos, com todas as considerações sociais e obedecer somente aos impulsos do coração, que ele julgava, nesses momentos, os únicos autorizados motores das ações dos homens. A estes paroxismos sucedia um desalento mais profundo e uma sombria tristeza. E o resultado desta luta moral, deste isolamento, deste excesso de trabalho, revelava-se no semblante alterado e na palidez que aumentava de dia para dia. A amargura daqueles dias, passados nas salas desertas e nas devesas melancólicas da casa morisca, havia-no abatido a um ponto que, ao chegar à presença dele, Clemente encarou-o com um gesto de espanto. Jorge interrogou-o sorrindo. O que me achas tu para me fitares com esses olhos? O Sr. Jorge tem estado doente? Não, vou passando bem. Parece que tenho cara de doente. Sim, acho-o descorado e abatido, disse Clemente, procurando disfarçar as apreensões que sentia ao vê-lo. Não trabalho tanto, Sr. Jorge. Isto não é trabalhar. Uma noite de bom sono far-me-á voltar ao que fui. Então, o que te traz por aqui? Venho consultá-lo. Há tempos a esta parte, obrigas-me a funcionar como conselheiro, sem que eu saiba bem em que merecia a honra da nomeação. Ora, diz lá o que me queres. Trata-se ainda do mesmo negócio do outro dia. Jorge fez um gesto de impaciência e desagrado. Pois não está já tudo decidido? Que mais queres? A respeito de enxoval não dou conselhos. Nem tudo está decidido, não senhora. Então, eu lhe digo o que se passa. E Clemente narrou a Jorge a substância da entrevista que tivera com a sua noiva. Custou a Jorge ocultar a perturbação que lhe causava a narrativa. No fim, conseguiu perguntar com aparente frieza. E que queres tu que eu te diga? Queria que me dissesse se por acaso sabia de alguma coisa destes amores. Jorge saltou da cadeira e olhou para Clemente, fazendo-se excessivamente corado. Eu? E por que é que hei de saber desses amores? Clemente, admirado do efeito das suas palavras, disse com hesitação. Lembrava-me, como é amigo do Tomé da Póvoa, talvez soubesse. As relações que posso ter com o pai não me habilitam a devassar o coração da filha. Mas que desejavas tu saber desses amores? Não te disse ela que era como se não existissem? Que nasceram sem faculdades para viver? O que te resta é julgar por ti se nas condições em que Berta aceita a tua proposta ainda podes insistir em fazê-la. Pois é isso mesmo, e depois de a ouvir, hesito. Duvidas de Berta, não é verdade? Receias que esses amores não lhe morram no coração e que um dia revivam, como a lavareda quando se desfaz o monte de cinzas que a sufocava. Se assim é, se não tens no caráter de Berta a precisa confiança que devemos ter na mulher que escolhemos para companheira na vida, se não repousas cegamente nela, na sua lealdade, nas suas virtudes, então desiste, porque irias envenenar a tua vida com ciúmes e a dela com suspeitas injuriosas. Não desconfio de Berta, mas queria saber porque julguei ela impossível esse amor que sente, para ver se a mim me pareceria também que o era. Quem sabe lá se o é? E se deixar de sê-lo por um motivo de hoje e o for por Berta ser minha mulher? Quem me poderia curar deste desgosto? Sossega, Clemente. Os motivos que hoje se dão, dar-se-ão sempre, disse imprudentemente Jorge. Pois sabe quais são? Perguntou Clemente admirado. Jorge conheceu a indiscrição em que tinha caído e procurou emendá-la dizendo: Não, mas se Berta tu assegurou, ela não costuma ser irrefletida. E motivos há na vida tão poderosos e permanentes que pode bem predizer-se na presença deles a impossibilidade de um fato. Eu sempre os queria conhecer, para julgar por mim. Jorge replicou com impaciência. Julgar por ti? E quem te diz que saberias apreciá-los? Talvez os julgasses fáceis de vencer, não obstante eles serem insuperáveis. Acredita o que te digo, Clemente. Um homem só pode ser perfeito juiz das ações de um outro quando entre ambos se dão absolutamente as mesmas condições de existência. Desde que estas variam, varia com elas a maneira de ver as coisas.
O que para ti é um ato natural e fácil, é para mim um impossível, porque se lhe opõem opiniões, sentimentos, crenças que me são próprias, que fazem parte de mim mesmo, da minha entidade moral e que tu não possuis e de que porventura te ris. Por isso, escusado seria talvez saber do segredo de Berta mais do que o que ela te revelou. Crê, sob a garantia da sua palavra, que esses amores foram apenas uma fantasia da mocidade, que os rudes deveres da vida extinguirão e resolve. Clemente permaneceu ainda por muito tempo silencioso. Jorge pôs-se a passear no quarto. Afinal, o noivo de Berta ergueu-se e disse suspirando: Bem, veremos o que pensa minha mãe. E que direito tens tu de ir falar à tua mãe nas confidências de Berta? Interpelou o Jorge com uma veemência que sobressaltou Clemente. Devo confiar em minha mãe, pelo menos tanto quanto confiei no Sr. Jorge. Berta não me levará a mal. Jorge reprimiu-se ao responder: De certo que não acho mais justificado o escolheres-me para confidente. Enfim, faz o que quiseres. Mas segue principalmente o que te ditar a consciência. Clemente saiu mais pensativo do que viera. O desconsolado noivo estranhara Jorge. A maneira por que ele lhe falou fora tão fria e desabrida e de tão difícil explicação que não podia Clemente atinar com o motivo daquilo. A última reflexão sobre tudo deixou-o muito sentido. Jorge pusera em dúvida o direito que ele tinha de consultar sua mãe neste negócio, pois não era ela a mais natural conselheira que ele tinha no mundo, e não pedia ao caso o conselho de pessoa experiente. Poderia Berta levar-lhe a mal a precaução que tomava, principalmente em vista da felicidade dela. Mas, enfim, Jorge dissera-o, e Clemente, a seu pesar, começou a sentir escrúpulos. De efeito, aquele segredo não era seu, e Berta não o tinha autorizado a revelá-lo. Já em comunicá-lo a Jorge, exorbitara. E no meio destas alternativas das resoluções, entrou cabisbaixo e assombrado em casa, e não falou em coisa alguma à sua mãe. Esta, ao vê-la assim, atribuiu o fato à impaciência do amor. A ida de Berta para a companhia do fidalgo prorrogara o prazo para a fixação do casamento, e Ana do Vedor conjecturou que era isso que contrariava ao filho. Resolveu, pois, falar a Tomé para apressar quanto pudesse a festa, porque ela sabia que D. Luís estava melhor e que até já andava a pé, e portanto era justo que prescindisse de Berta, que não se destinava a fazer-lhe eternamente companhia. Fim do capítulo 30.